Lembrando que agora de manhã tem mais duas apresentações, que agora a próxima é a Eletrocooperativa, né, que é potencializando a cadeia produtiva da música por meio da economia, com o André, e em seguida o projeto das Cidades Invisíveis de Minas Gerais, com a Natália. Então, André, quer trocar aqui o... Eu vou, na verdade, falar de uma forma um pouco mais geral. Eu não compreendo totalmente todas as possibilidades, né, de ação que a Eletrocooperativa vai ter em São Paulo ainda, porque a minha experiência com a Eletro é principalmente na Bahia, e a gente vai fazer pontes, né? Então, vou falar em alguma coisa em princípios. Algumas coisas mais específicas eu posso tentar depois aí buscar essa informação, né? Eu vou estar coordenando esse processo em São Paulo do Pontão de Cultura Digital. E o que eu compreendo como isso? Porque nós temos uma equipe, e até como o Cláudio uma vez falou, uma coisa é a gente falar da questão desses projetos enquanto papel, escrito, documento. Outra coisa é quando a gente fala das práticas e das experiências que a gente vai desenvolvendo, né? A Eletrocooperativa tem uma experiência muito interessante, em Salvador principalmente, que é a de transformação da vida de jovens, né, usando tecnologia e música. Mas focando isso, relacionando isso com geração de renda. Uma coisa fundamental, né? Um dos cabeças do desenvolvimento do processo, que é o Reinaldo Pomponetti, ele tem uma cabeça de gestor que é brilhante. Então ele consegue propor e provocar coisas em toda a equipe, em todas as pessoas que estão participando, e conseguir disso respostas muito interessantes, né? A Eletrocooperativa consegue, ainda por conta de alguns talentos específicos, né, parcerias com empresas privadas, no sentido de, nós não queremos a sua ajuda, nós queremos que você seja nosso cliente. Nós temos aqui 20 meninos que estão produzindo música de qualidade profissional, e a gente pode fazer para você uma trilha sonora, a gente pode fazer um ringtone, a gente pode fazer uma chamada de telefone, a gente pode produzir uma festa. Então você tem a condição de exercer a economia solidária conosco. Então a gente quer potencializar isso em larga escala, ampliando para São Paulo o que a gente já está fazendo ainda só na capital de Salvador, né, com algumas outras reverberações. E usar a internet como ferramenta fundamental nesse processo. Eu acho que tem uma questão, e aí às vezes eu e o Reinaldo a gente conversa muito, e a gente vê prenúncios disso, que eu acho que aí eu vou falar um pouco da minha perspectiva, que às vezes diverge, mas se complementa com a do Reinaldo. Eu acho que a gente está caminhando para superar a visão de produto. Então, no caso da música, eu acho que cada vez mais a gente vai estar falando menos do produto música, do produto CD, mas sim do processo. E a gente precisa alimentar e estimular a sobrevivência desse processo. Em outras palavras, o Reinaldo fala isso também, né? Nesse sentido, a ideia de criação de um portal, onde a gente tenha possibilidades, né, de artistas dos mais diversos, não só os ligados aos pontos de cultura, de usar esse espaço como uma ferramenta para propagação, difusão daquilo que ele produz e do seu processo, e gerando renda para ele. São várias as tentativas e modelos que a gente está vendo aí para todo lado, no sentido de fazer isso, mas eu acho que todas ainda pecam muito pensando isso como produto. E a gente tem que, talvez, estimular mais o seguinte: cara, eu gosto de sua música, eu gosto do que você faz, eu quero que você continue fazendo, então eu quero ajudar você. Eu acho que a gente tem que conseguir fazer essa ponte com a sociedade, no sentido de dizer, se não houver uma outra forma de a gente se organizar para repensar esse processo, os músicos vão parar de fazer música e vão ter que trabalhar para sobreviver, fazer outra coisa. E aí?
Então, eu acho que não tem outro caminho, não tem fórmula mágica. Eu acho que não é um licenciamento que, de repente, vai resolver isso tudo assim. Não é isso. É conscientização, abrir os olhos das pessoas, trabalhar mesmo em todos os aspectos possíveis, no sentido de mostrar que a gente está num momento novo dentro da sociedade, onde a gente tem que trabalhar junto. Né? Não é mais um querendo derrubar o outro, como o capitalismo sempre quis. A gente está num processo de superação, eu acredito, sim, através da cultura digital, desse formato agressivo do capitalismo. A gente tem que passar para não é para o comunismo, mas para um capitalismo muito mais solidário, muito mais nesse sentido colaborativo. E não é porque todo mundo é bonzinho. Veja o que acontece, por exemplo, com grandes empresas aí que estão migrando para processos colaborativos. É porque é mais eficiente, é melhor para todos, você estimula o mercado, estimula a sociedade, desenvolve todos, não desenvolve só pequenos focos, pequenos grupos, pequenos privilégios. Né? De forma prática, falando um pouco aí da experiência da Electro, o que está acontecendo? A gente não está usando software livre ainda. Eu estou há um mês com o Ubuntu Studio aqui no computador, está dando um monte de pau aqui, depois eu quero a ajuda de vocês. Viu? Não, o Cinelerra está com mensagens bizarras e coisas do tipo assim, e eu fico futucando, eu sou aquele pior tipo, que fica futucando por dentro. Então, depois a gente vai resolvendo isso. Mas estou gostando muito, eu acho que não vai ter muitos problemas, não. Agora, de fato, como o colega falou, quando você fala de mercado, a gente já está falando do sentido de produzir coisas que tenham competitividade no mercado. Por exemplo, na questão de áudio, aí é uma controvérsia, quando você fala com os técnicos, ainda há limites. Né? Até um desafio interno lá dentro da cooperativa, que a gente fala assim, alguns dos técnicos que trabalham com a gente nessas oficinas, nesses cursos, é assim, na hora que o Gilberto Gil gravar um disco todo em software livre, a gente também vai gravar. Né? Na hora que ele abandonar o Pro Tools, na hora que na finalização, na remasterização, tudo for feito em software livre, então a gente também vai poder fazer. Diga aí. Não, é uma brincadeira interna lá, eu não concordo disso, mas... Todo o processo do áudio digital, a gente grava multipista, toda masterização, tem... Você vendo então, massa. A gente vai fazer os links, vamos botar você para conversar com os técnicos. Vamos falando. Só para linkar agora, assim, depois a gente continua. Sem problema, né? Sem problema. E na parte de vídeo, a gente está começando um processo, né? Porque está natural. A gente observa, na eletrocooperativa, a gente parte muito da observação das práticas. Então, os meninos já dominam um monte de software de edição de áudio. Aí caiu na mão de um deles lá um celular que filma. Pronto, eles começaram a editar os vídeos com as músicas, baixaram softwares de edição lá, eles têm total liberdade na utilização das máquinas. Isso é um princípio básico. Né? Inclusive, queria dizer aqui que eu já falei com eles, a gente vai botar lá algumas máquinas, vamos começar a botar máquinas com Ubuntu, né? E eles ficaram animadíssimos, eles gostam de desafios. Eles não têm nenhuma resistência a isso, eles querem brincar, experimentar, fazer e tal, etc. Então, ótimo. Então, a gente quer pegar essa metodologia e ir multiplicando. Eu acho que tem uma relação aí que é a mais direta possível e a mais prática possível. Então, não é uma coisa que vai ficar no campo da formalidade. O campo da gente, a gente pega esses meninos no eixo, no ponto central, que é o seguinte: cara, a gente está oferecendo a vocês condições de sobreviver fazendo o que você gosta. Música, no caso, principalmente. E depois atrelando isso às diversas formas de expressão. Claro, né, como não há um limite nisso. Há o borramento das fronteiras, porque as coisas se misturam de fato. Né? Eu acho que a gente tem um desafio, sim, na questão técnica do áudio, em desenvolvimento também de software. Eu acredito muito nisso. Acho que a gente pode, acho que tem uma grande parte do mercado que está acomodada nos softwares proprietários, que já está ali fazendo, e de repente pode ser um caminho muito interessante, uma forma muito agressiva até de a gente conseguir. Se a gente começar a desenvolver softwares também, investir pesado nisso, porque é uma área ainda carente em alguns aspectos. Né? Isso é uma coisa que é muito interessante. E a gente trabalhando junto com as pessoas que fazem, porque elas vão apontando as demandas. Eu preciso de um software que faça isso, que não tem nenhum proprietário que faça. Se a gente fizer um livre que faça, pô, isso vai ser um diferencial genial.
que seja uma ferramenta, um aspecto, um plugin tal novo, coisa do tipo, vão chamando, né? Um outro aspecto que é interessante é o seguinte: a ideia original da eletrocooperativa também é gerar algum tipo de reverberação cultural. Existe um abismo entre a periferia e a classe média e as elites, entre as mídias e a periferia, que muitas vezes é estereotipada, né? A gente bate pesado nessa questão. A periferia está revolucionando a cultura desse país, né? Isso é uma coisa impressionante e a gente desconhece o que está sendo feito, né? A quantidade, a riqueza de coisas que estão sendo feitas no interior e na periferia das grandes cidades, né? E isso precisa de formas de serem lapidadas, aprimoradas, distribuídas e que gerem, de alguma forma, retorno para essas pessoas que estão produzindo isso, né? Então, uma outra brincadeira interna da eletrocooperativa é que a gente está buscando alternativas pós-Creative Commons. A gente tem que pensar, para além dessa questão formal, da questão ética, né? É genial, por exemplo, o que acontece com o Cubo, lá, aquela coisa do Cubo Card. Aquilo é incrível. Aquilo tem que ser propagado, multiplicado em todos os centros de produção cultural do país. A gente tem que trabalhar junto nesse sentido. Subverter, porque o que a gente precisa não é de dinheiro, a gente precisa de movimentação de fluxo. Fluxo gera valor, né? E esse valor, com certeza, de alguma forma, se reveste em dinheiro depois. Se você tem um site que é acessado por 1 milhão de pessoas por dia, esse fluxo é valor. Aí a saída de botar propaganda não é a única saída. Utilizar a publicidade. Existem diversas, né? O valor dentro da sociedade está migrando do físico, daquela forma de regular o valor, a partir da quantidade de ouro que você tem dentro do seu cofre, para a quantidade de pessoas que olham para você. A sociedade saiu daquele aspecto do consumo. O valor do consumo hoje ele está sendo substituído pelo valor da produção, o produsumo, né? Como dizia o concretista, como é o nome dele? Não, como é? O Paulista, esqueci. Não, sem ser os irmãos Campos, o outro é o... Sem ser os irmãos. Como é o nome dele, hein? É o do bonezinho. Ele que criou essa ideia produsumo, que está agora se falando no mundo todo. Prosumo, né? Décio Pignatari, isso mesmo. Então, eu acho que é isso mesmo, entendeu? Então, o exercício criativo, como diz lá o Domenico de Masi, a capacidade de criação, sabe? Todas as atividades dentro da sociedade que são repetitivas, mecânicas, a exemplo do assessorista de elevador, elas vão ser substituídas por máquinas. Então vai restar o quê? O espaço para a sensibilidade de criação. E esse exercício de criação tem que ser estimulado, é como um músculo. Se você não exercita atrofia. E é impressionante, não precisa dizer, a capacidade de criação e de civilismo, também como diz Cláudio, das periferias, né? É impressionante, né? Então, criar esses elos. Eu acho que há um ponto nessa questão da discussão do ponto de cultura da eletrocooperativa, que é criar um elo entre Salvador e São Paulo. Mas, não, que, vamos dizer assim, que é um primeiro passo e que não precisa ser exclusivo, né? Eu acho que é apenas para a gente iniciar esse processo. São Paulo é um grande mercado. É um imenso mercado, né? E Salvador é uma grande usina de produção, né? Então a gente tem que criar esses elos, criar essa retroalimentação, né? E estimular isso a crescer. De alguma forma isso reverbere, volte, né, para também Salvador e de alguma forma crie laços, né, para a gente poder fazer isso, né, dentro dessa área cultural. Eu não preparei uma estrutura formal, mas são algumas provocações. Quase não vinha, então a gente meio que está assim. Mas é aberta a discussão mesmo, né? Pensar essas questões, né? Por favor, essas perguntas são um bom caminho. A relação da produção de áudio, assim, cuidado. O apuro que vocês têm com o trabalho, por exemplo, produção de trilhas, que é um trabalho que vocês têm feito lá em Salvador, inclusive sob encomenda, para a produção de vídeo, e agora isso começa a reverberar na própria produção interna. Por exemplo, a ideia de se trabalhar com outros pontos de cultura que produzem vídeo, mas que não produzem audiovisual, mas com foco muito na imagem e pouco no áudio.
Por exemplo, na produção de trilhas, enfim, vocês têm alguma ideia nesse sentido? Não, então, o que aconteceu lá na experiência de Salvador é que a gente pegou 20 dos 800 meninos que já passaram por lá nesses 4 anos, o filé, e contratou eles. Eles têm carteira assinada, horário de trabalho, e são responsáveis pela autossustentação do projeto. Isso é uma parceria com o IB, que é o banco lá da CIA e outros projetos, Natura e tal, que bancaram os primeiros momentos dessa experiência, mas agora, nesse segundo ano, já 70% desse projeto já está sendo da autossustentação, dos produtos que eles estão fazendo. Então, por exemplo, a Vivo criou uma trilha para um determinado Instituto Vivo, uma trilha para um determinado vídeo institucional lá. É impressionante, você em uma semana consegue produzir, os meninos têm uma velocidade, quando são estimulados a produzir, podem produzir, sei lá, 5 versões diferentes numa velocidade e com qualidade, né? Então é sempre atrelando, a gente tem uma concepção dentro da cooperativa de coletivo. Então, é igual para igual. Cara, isso aí ficou uma merda, bicho, faça de novo, entendeu? Não tem, que lindo, que maravilha, faça outro. Não, ficou uma merda, faça de novo, isso aí não presta não. Ninguém vai querer isso aí. E eles percebem, observam isso e gostam de aprender isso. Não, eu quero fazer um que não tenha para onde. E fazem, e derrubam, né? E conseguem fazer muito bem, né? Você trabalhando conjuntamente, criando conjuntamente. Pessoal, assim, com a didática para dar uma oficina de produção de trilha para longa-metragem, por exemplo, que a gente podia contactar, claro, e o pessoal ir lá no Ceará? Claro, claro. Uma outra pergunta aí. Você escolheu o filé, né? Uma experiência piloto, né? Esses que não estão no filé, como é que a gente poderia... Porque a gente vai ter dificuldade, a gente sente isso, para a produção do material para a TV, da trilha. O visual a gente tem de montão lá, né? Aí você vê o pessoal que faz o boi de reis, sei o quê, mas a gente vai ter esse problema da trilha. E eu fico imaginando, não sei se o filé que está aí já remunerado, mas esses que não são no filé ainda, se a gente poderia fazer alguma experiência para que esse material ficasse aí. Eu produzo o vídeo, mas eu sei onde eu posso pegar uma trilha tal. Claro. Acho que é um desafio nesse sentido. Claro, o caminho é isso. Tá bom. Cláudio, queria falar alguma coisa? Tá? Eu acho que essa é uma das ideias importantes do trabalho da ligação de música com o vídeo. Na verdade, nesse portal que estamos pensando todos aqui, que é a intersecção entre a produção e a grade da TV, uma das coisas é a disponibilização de músicas livres para viabilizar vídeos livres, porque um dos grandes dramas de quem faz vídeo é a questão justamente da música, como ele falou aí, e não só disponibilizar trilhas livres, como disponibilizar canalizado, a trilha canalizada, ou seja, ela pode ser remixada e readaptada. Então você tem essa possibilidade de usar essas trilhas e remixá-las, retrabalhá-las para adequar as suas realidades. E nesse processo, não só as coisas que estão sendo produzidas nos pontos, mas a gente correr atrás de gente que disponibilize suas músicas, suas trilhas, suas coisas para a finalidade de serem reutilizadas. Alguns vão dizer de que forma, para coisas não comerciais, etc. Outros vão liberar tudo, mas que exista ali um manancial de possibilidades de música para vídeo. E a gente tem um potencial para música, obviamente, muito maior e muito mais consistente no Brasil do que temos para vídeo. Então, porque música, na verdade, a pasteurização da imagem, ela é muito mais grave, do audiovisual, ela é muito mais grave do que a da música. A música popular, regional, local, ela existe. As pessoas todas ouviram isso. E as pessoas não viram vídeos, não viram cinema, não assistem nada, a não ser a Globo. Então, a gente tem que quebrar uma coisa no audiovisual que não tem que quebrar na produção de música. Ou seja, da mesma
forma que tem que se quebrar no audiovisual. Eu acho que essa, e no entanto a dificuldade da música é enorme para quem faz vídeo. Então esse problema é um problema que dá para resolver no portal. O portal tem que prestar atenção nisso, tem que disponibilizar. Na verdade é um problema do YouTube. O YouTube teve que fazer acordos agora de não começar a limar coisas que tem áudio proprietário dentro de vídeos livres. Eu ouvi uma história absolutamente ridícula. Como é que era a história, meu Deus? Foi, acho que o Lessig falando isso. Que alguém processou foi o Prince. Olha só que maluquice. Uma pessoa fez um vídeo no YouTube do filho engatinhando. E botou isso lá. E no música de fundo estava tocando lá em algum lugar uma música do Prince. E o vídeo era sobre o moleque engatinhando, dizendo: olha que barato, meu filho, olha que legal, ele tá andando, mal barato, aquela coisa que pai pira, o filho tá andando, não sei o que, pai, e os avós para mostrar um vídeo assim. E a Universal processou, tá entrando com uma queixa-crime em nome do Prince, porque tem a música do Prince lá no fundo. Isso é quase piada, mas é verdade. O André fechar porque também a gente tem mais um antes do almoço. Eu sei que é chato, mas só pra gente não perder Aí eu acho que mais tarde, no final, no momento final, a gente retoma alguns desses pontos todos. Até porque eu acho que esses pontos vão ser recorrentes em várias das apresentações. Vamos lá? Então, a gente tem mais perguntas que respostas, né? Essa que é uma questão, né? E eu acho que a gente só vai descobrir respostas experimentando, né? Fazendo algumas experiências nesse sentido. Com respeito a parcerias de produção e coisa do tipo e tal, estamos abertos. A gente, na verdade, a ideia é gerar a multiplicação disso, né? A gente tem que gerar a multiplicação dessa forma. A metodologia ela não é das mais complicadas, não. É bem tranquilo. Agora, a gente tem que trabalhar com pessoas que têm interesse, aptidão, vontade e necessidade, né? E isso é independente de classe social e de lugar. Porque há aspectos e possibilidades para fazer isso, sabe? Acho que há uma abertura do ser humano para isso, né? Fazer alguma coisa de útil com a vida, todo mundo quer, né? Isso é bom. É isso. Não tenho mais aspectos.